gente vai começar com a notícia que ela destrincha todas as outras, que é o fato do União Brasil e o Progressistas oficializando, fechando um acordo de federação. Esse anúncio vai ser oficializado na próxima terça-feira em Brasília. E é claro que isso tem efeito drástico, brusco aqui no Acre, porque de um lado nós temos o Alan Rick, que é do União Brasil, e do lado do PP nós temos a Maílza, que é... Nicolau Júnior. E o Nicolau Júnior, né? O Nicolau Júnior, exatamente. Então, assim, nessa história, alguém vai ser traído. Alguém vai ser traído. Ou não, Astério. Ou não, pode se juntar. Astério, alguém vai ser traído. A política do Eu Acre também acho. é feito desses rastros. Porque existem duas versões conflitantes. A do Gladys Cameli, dizendo que vai ficar com ele, né? E ele vai indicar a Maílza se a Maílza... Ou o Nicolau. Decolar. Mas ele... Pois é, se a Maílza não decolar, ele vai pro Nicolau. E o Alan, conversei com o Alan ontem, ele até achou graça. Ele disse, Luiz Carlos, eu tive conversas com o Antônio Rueda, é o presidente do União Brasil. Tive conversa com o secretário-geral do União Brasil, que é o ACM Neto, e tive conversa com o Alcolumbre, que é meu amigo, né? E todos eles disseram o seguinte, essa decisão não é isso que estão falando, não. Vai ser feita uma pesquisa por um Instituto Nacional em janeiro, e aquele que tiver melhor será o candidato. Por isso eu não vou pegar a corda desse pessoal para sair do União Brasil como eles querem. Nós vamos até janeiro para a pesquisa. Então ele está altamente otimista que ele será o candidato do União Brasil. Será que o Alan, quando riu para ti, deu a gargalhada, ele não riu de nervoso, não? Porque, olha, eu vou dar minha opinião sobre esse sapateio aí. Por quê? Ele tá há muito tempo falando sobre... Não vai ser bem assim. Você lembra aquela coisa que o... 23 governadores eram contra. Estados. Exatamente. Desculpa, diretórios do União Brasil. E eu lembro que o Alan, quando a gente deu essa notícia lá atrás, ele falou, não, isso não procede. Não vai acontecer. Aí deu uma semana depois, ele já... vai acontecer. Aí agora... Aconteceu. Aí... Tem aquela situação que o PP já tinha anunciado, o Gladson Cameli, inclusive o Ciro Nogueira, falou que os governadores é que vão ter, os governadores mesmo que vão ter os comandos dessa federação nos estados. E que o Gladson teria esse controle. Ponto. E aí entra as situações. Porque aí eu entro na história do chifre. Alguém tá enganando alguém lá em Brasília... Né? Porque tem um Ruedão de um lado, o Ciro Nogueira do outro. Alcolumbre, que é muito forte. Pois alguém está enganando alguém nessa história. O que tu acha, Astério? Eu acho que hoje o senador Alan, ele fez de tudo para não acontecer, porque para ele é importante a União Brasil na disputa pelo governo. Ele é candidato independente de qualquer partido. Ele é candidato ou A ou B. Ele está usando uma estratégia correta, porque ele está buscando levar até aonde ele puder a situação, porque ele quer também se posicionar como o antipoder. O antipoder, exatamente, o antipoder, ele está aí. Então, por exemplo, tem uma pesquisa. Digamos que se faça a pesquisa. Alan na frente, aí tem Nicolau, tem Maílza. A pesquisa, para funcionar como um critério para uma disputa dessa, tem que todo mundo concordar. Não, mas Brasília decidiu, mas não decidiu aqui. Então, eu acho improvável que o senador Alan Rick, o governador Gladys Cameli, Nicolau e Maílza sentem para a formação de uma chapa em apoio ao Alan. É praticamente impossível. Agora, que o Alan está correto em levar o jogo até onde ele puder, ele está correto. Agora, essa questão de unidade eu também acho impossível. Agora, se você chega no mês de janeiro e você vê os três candidatos, vamos dizer, Nicolau, a Maílza e o Alan, na mesa da federação, um está lá embaixo, outro está lá em cima,
Isso não pesa aqui, mas pesa lá na escolha. Mas se tiver 25, 30% de indecisos na pesquisa? Não, mas aí é o problema é que não vai pelos indecisos, entendeu? Eu acho que essa indeciso decisão pode ir vai para um até lado abril, pro não outro. vai em janeiro, não. Não, mas janeiro, porque abril é... O prazo, né? prazo, legal, é, né, Luiz? é. Eles estão Mas- falando em janeiro. Né? Eu só sei dizer que o nó é como Tá o Luiz dado. Carlos escreve. Eu- O nó ó, tá dado. ó, E é um nó górdio, né, E Luiz? se- E se tratando de Gladys Cameli, eu não duvido de nada. Eu não duvido nem que lá na frente ele volte a conversar com o Alan. Quem é, Por que, quê? quem é que vai duvidar do Gladson, Pois é, rapaz? porque o Gladys... eu ouvi uma expressão, Gladson Cameli é um animal político. Isso aí é Aristóteles que Entendeu? definiu. Ele A definição busca- aristotélica, né? ele é um animal Zoon político. politicum. O que que falam? Um cameli é um animal político, a gente vai lembrar a história, vamos E voltar todos deveriam ser, né? quase 30 anos atrás, quando o Orley decidiu apoiar o Jorge Viana. Vamos voltar agora recentemente, que mesmo o Gladson, brigado com o Bocalon, deu cavalo de pau e foi apoiar a candidatura do Bocalon. Alguém duvida que possa ter uma... Não. Não, porque Eu não o que coloco o minha mão no Bocalon, Eu também não o que o duvido. Bocalon falou nas entrevistas, que foi divulgado o áudio e tudo, sobre o Gladson, chamando o Publicamente. Gladson de corrupto, publicamente, e depois o Gladson vai e apoia ele para prefeito, tu pode duvidar de quê? Você não duvida de Eu nada. não duvido de nada do Gladson, Eu acho que rapaz. depende muito aí também. O Gladson, deixa eu ter uma palavra. O Gladson sentou com o Petecão, com o grupo do Petecão, e disse: escolha o candidato a prefeito. Foi para outra reunião, já saiu de lá com a Com a Socorro Socorro Nery, debaixo do candidata a braço. prefeita. Exatamente. Né? É. Orley Cameli foi massacrado durante o governo dele todinho pelo PT. Com quem é que foi que Orley Cameli terminou o governo dele? Apoiando o Jorge Viana. Então, na política, eu não duvido de nada, absolutamente Luiz, não nada. falta ao Alan, Marcos, não falta ao senador Alan capacidade, nesse sentido só, de buscar aliados, de fazer um gesto ou gestos em direção ao próprio Gladson, à própria Maílson, ao próprio Nicolau. Mas não é o momento, né? Eu acho que não é o momento. Agora vocês estão tocando esse assunto, todo mundo na boca de secretário, primeiro, segundo, terceiro escalão nesse governo, ninguém se vê no governo do Alan. Pois é, isso seria uma Então, continuidade. Não tem não sai da boca do Alan continuidade. E É uma como não ruptura. sai- É uma É uma ruptura. ruptura. E aí? Você falou um negócio correto. Tem um secretário, nós não vamos citar o nome, conversou Claro. comigo e com o Astério. Ele disse: tu sabe por que ninguém apoia lá no governo o Alan? Porque ninguém se sente representado no governo dele. Pronto. E porque também, se o Alan ganhar, ele faz uma limpa geral. Faz. né? Ele faz. Nos cargos de Ele confiança faz. que estão aí. Principalmente faz. nos do primeiro escalão. Ele faz uma limpa geral. Primeiro, segundo, terceiro, ele faz uma geral. Faz uma geral. Eu não- Eu não queria...